Primeiro Livro dos Reis. A história dos reis começa em Samuel e continua mais adiante, no primeiro livro dos reis. Como é indicado pelo título, os dois livros dos reis tratam dos reinados em Israel e Judá, desde a morte do rei Davi até a destruição de Jerusalém, no ano de 587 a.C. Ao todo, são 19 reis que governaram Israel em 385 anos registrados no livro dos reis. Os reinados de Davi, Salomão, Ezequias e Josias, todos eles julgados de acordo com sua fidelidade ao Senhor, merecem uma narrativa mais ampla. Além dos reis, importantes profetas, entre os quais se destacam Elias e Eliseu, recebem atenção muito especial. Os profetas eram homens corajosos, que no nome do Senhor advertiam o povo contra a idolatria e lhes recordavam a importância de obedecer fielmente a Deus. A mensagem central do livro é o que está registrado em Deuteronômio. Se o povo de Israel guardar os mandamentos, estatutos e juízos que Deus lhe ordenou que cumprisse, o Senhor guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a seus pais. Ou seja, ele, sua descendência, seu trabalho e tudo quanto sair de suas mãos será abençoado e alcançará a prosperidade. Se, no entanto, não guardar a aliança, será punido e escravizado. A ingratidão e a infidelidade do povo eleito e sua ruína, que aconteceu como consequência de sua desobediência ao Senhor, provocaram a ira e a anulação das bênçãos de Deus. No entanto, apesar da dureza de coração do povo escolhido, ainda havia uma parcela do povo que continuava fiel, não dobrava os joelhos diante de outros deuses, nem se deixava atrair por suas tentadoras seduções. O remanescente de Sião permaneceu fiel à aliança. Isso foi o suficiente para conservar bem viva a promessa de salvação. Ó Deus eterno e todo-poderoso, toda honra e toda glória sejam dadas ao teu santo nome, nome que está acima de todos os nomes. Os homens, ó Deus, desde que criaste o mundo, vivem tentando organizar a vida em sociedade. A cada época surgem novas lideranças, pessoas que podem conduzir a civilização para mais perto ou para mais longe de ti. Senhor, assim como Davi e Salomão, Josias e Ezequias enfrentaram terríveis dificuldades para conduzir o povo segundo a tua lei, o mundo moderno também se sente desafiado. Há sempre novas expectativas e imensas dificuldades a enfrentar. No entanto, as lideranças quase nunca escolhem amar a ti acima de todas as coisas.
frequentemente, ó Deus, o dinheiro, o poder, a vaidade, a fama e as atrações carnais falam mais alto. Contudo, teu filho Jesus afirmou que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá aborrecer-se de um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não se pode servir a Deus e as riquezas. Senhor, nós sabemos perfeitamente que não é possível estabelecer teu reino na terra sem que Jesus Cristo seja tudo em todos. Davi, Josias e Ezequias, entre tantos líderes, teus filhos amados, fizeram muito em seu tempo para que as pessoas mantivessem acesos o amor e a fé. Contudo, não é preciso ser rei para estabelecer o direito e a justiça como os grandes valores da vida e do mundo. Cada um de nós deve assumir esse compromisso diante de si mesmo e da família. Faze, ó Deus, que nos dediquemos a continuar a obra que iniciaste no tempo do teu Filho Jesus. E desperta cada vez mais o coração dos teus filhos para o serviço do teu reino. Amém. Conselhos de Davi ao novo rei. Quando Davi percebeu que se aproximava o dia da sua morte, deu instruções a seu filho, o novo rei, dizendo: Meu filho Salomão, está chegando o dia da minha morte. Portanto, seja valente e corajoso. Faça tudo aquilo que o Senhor Deus de Israel mandar. Obedeça a todas as leis e a todos os mandamentos conforme registrados na lei de Moisés. Só assim haverá prosperidade em tudo que você fizer. Se você obedecer ao Deus de nossos pais, Deus irá cumprir a promessa que me fez. Ele me prometeu que meus descendentes governariam Israel enquanto se mantivessem fiéis aos seus mandamentos. A velhice do rei Davi. O rei Davi estava bastante velho e cansado. Sentia um frio intenso. Por mais que seus auxiliares o cobrissem, não conseguiam aquecer-lhe o corpo. Em razão disso, os conselheiros foram procurar uma jovem para cuidar dele. Ela vai dormir ao seu lado para conservá-lo aquecido. Procuraram por todo o país uma virgem formosa para estar junto do rei e zelar por ele. Encontraram Abisag, uma jovem belíssima, fiel à tradição israelita. Então a moça passou a residir na casa do rei. Ela servia Davi com todo cuidado e dedicação. Mas o rei, bastante avançado em idade, não teve relações com ela. Absalão, nessa época o mais velho entre os filhos do rei, morreu numa terrível batalha. Portanto,
Agora o herdeiro natural do trono era Adonias, o mais ganancioso dos filhos de Davi, homem atraente, cuja maior ambição era ser o sucessor do pai. Davi jamais o repreendeu. Por causa de sua ganância pelo poder, Adonias providenciou um verdadeiro exército particular, carros de guerra, cavalos e 50 homens que o acompanhavam a todos os lugares. Adonias convenceu Joabe e o sacerdote Abiatar a permanecerem do seu lado em sua luta pela sucessão ao trono de Davi. Entretanto, esse não era o desejo do rei. Contudo, pessoas muito significativas como Natã e os guarda-costas de Davi continuaram leais a ele. Enquanto isso, todo Israel tinha os olhos postos em Davi, à espera de que ele lhe dissesse quem assumiria o trono. Por ordenação divina, ele deveria pertencer a Salomão. Adonias imolou ovelhas, bois e bezerros gordos num grande banquete, para o qual convidou todos os seus irmãos e os servos do rei. Contudo, não convidou seu meio-irmão Salomão, nem os que se mantinham fiéis a Davi. O profeta Natã e a mãe de Salomão reagem ao golpe de Adonias. Natã se apresentou a Batseba, mãe de Salomão, e lhe disse: sabe que Adonias se fez rei de Israel? Só que o rei Davi não está sabendo de nada. Por isso, enquanto é tempo, aceite meu conselho, se quer mesmo salvar a sua vida e a vida do seu filho. Vá agora mesmo falar com o rei e lhe diga o seguinte: grande rei, o senhor não jurou que meu filho Salomão seria rei em seu lugar? Diga-me então, como é que Adonias se tornou rei? Quando você ainda estiver falando com o rei, eu vou chegar, entrar e confirmar tudo o que disser. Então a rainha apresentou-se ao rei e inclinou-se perante ele. E o rei perguntou: que desejas? Rei Davi, o senhor jurou pelo nome do seu Deus que meu filho Salomão reinaria em seu lugar e sentaria no seu trono. No entanto, Adonias já se tornou rei e o senhor nem sabe disso. Se o senhor demorar muito para anunciar o nome de Salomão, o tempo vai terminar, o senhor morrerá e logo após a sua morte, meu filho e eu seremos julgados traidores. Estava Batseba ainda falando com o rei quando chegou Natã ao palácio. Anunciaram ao rei que o profeta estava lá. Então ele entrou, ajoelhou-se diante dele e inclinou-se com o rosto no chão, dizendo: Majestade, por acaso o senhor anunciou seu sucessor? É que hoje mesmo Adonias sacrificou uma grande quantidade de touros, ovelhas e bezerros. Convidou todos os filhos do rei, os chefes do exército, a Abiatar, o sacerdote, Joabe, o
comandante do exército e outros personagens importantes. Neste instante, eles estão festejando, comendo e bebendo e gritando: "Viva o rei Adonias!" No entanto, Adonias não me convidou, nem Zadok, o sacerdote, nem Benaia, tampouco Salomão. Será que o senhor está sabendo disso? Certamente ele tomou essa decisão, mas não comunicou nem mesmo aos seus conselheiros. Majestade, quem vai ser afinal o seu sucessor? O rei Davi mandou chamar a mãe de Salomão, que havia deixado o aposento, para que ele pudesse conversar com Natã. Ela voltou e ficou diante dele, demonstrando estar muito apreensiva. Então disse o rei Davi: "Mulher, eu prometo pelo Deus vivo, o Todo-Poderoso, que sempre me livrou da angústia, que vou cumprir ainda hoje o juramento que lhe fiz. Seu filho Salomão será rei em meu lugar. É ele quem vai se sentar no meu trono e governar Israel." A mãe de Salomão, emocionada, se ajoelhou, encostou o rosto no chão e disse: "Viva o rei Davi, meu senhor, para todo sempre." Mandando buscar o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaia, o rei Davi ordenou: "Podem levar com vocês os funcionários do palácio. Meu filho Salomão deverá ir montado na mula do rei. Quero que vocês o levem à fonte de Giom. Nesse lugar, Zadok e Natã vão ungir Salomão, rei de Israel. Depois façam festa, toquem trombetas e gritem: Viva o rei Salomão! Foi ele que, por determinação divina, escolhi para continuar o meu trabalho na terra de Israel e em Judá. Quando ele sentar no meu trono, venham todos junto com ele. Eles fizeram tudo como Davi queria. O povo, quando assistiu à cerimônia, se encheu de entusiasmo e gritou: Viva o rei Salomão! Depois foram todos atrás do novo rei, vibrando de alegria, tocando flauta e louvando ao Senhor. O povo fazia tanto barulho que seu clamor parecia rasgar a terra. Adonias e os convidados, nessa hora, já haviam terminado de comer. De repente ouviram aquele barulho terrível. Ficaram olhando uns para os outros, surpresos e desesperados. Joabe ouviu o som da corneta e ficou intrigado. Que significa essa barulheira? Mal acabara de falar, chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. Entre aqui, disse Adonias. Você é um homem valente. Com certeza nos traz boas notícias. Pelo contrário, quem dera tivesse boas novas. O rei Davi nomeou Salomão rei de Israel. Ele mandou Zadok, Natã, Benaia e os guarda-costas dele acompanharem Salomão. É por isso que vocês estão ouvindo esse alvoroço todo. Salomão agora é o rei. Até os funcionários do palácio já foram cumprimentar o rei Davi, dizendo: Parabéns por haver escolhido Salomão. Que o Senhor Deus faça dele um rei mais famoso do que o Senhor conseguiu ser, e que o reino dele seja bem maior que o seu. Depois dos cumprimentos, o rei se inclinou sobre o leito e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel,
que neste dia me concede ver com os próprios olhos um filho meu ocupando meu trono. Então Adonias e seus convidados estremeceram, se levantaram e foram embora, cabisbaixos, tomando cada um o seu caminho. Adonias foi dominado por tanto medo que se agarrou às pontas do altar, para que Salomão não pudesse fazer nada contra ele. Quero que o rei jure que não vai me matar com a espada. Quando contaram ao rei Salomão que Adonias estava com medo, ele disse: se ele provar que é um homem de bem e mantiver sua palavra, eu prometo que nada de mal vai lhe acontecer. Mas se pelo contrário estiver com más intenções e maldade no íntimo, então morrerá. Vão lá agora, chamem Adonias. Quero falar com ele. Adonias foi à presença do rei, ajoelhou-se em sinal de respeito e encostou o rosto no chão. O rei disse: vá para sua casa. Testamento e morte de Davi. Davi, quando percebeu que se aproximava o dia da sua morte, chamou o filho Salomão e disse: seja forte e corajoso, meu filho. Faça tudo quanto o Senhor Deus mandar. Obedeça de boa vontade às leis e aos mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Se assim proceder, você vai prosperar em tudo que fizer. O Senhor Deus irá cumprir a promessa que me fez. E sua promessa garante que meus descendentes governarão Israel enquanto forem obedientes e fiéis aos seus mandamentos, com todo o seu coração. Você também se lembra do que Joabe, filho de Zeruia, me fez. Ele matou os 2 comandantes do exército de Israel, Abner e Amasa. Ele os matou em tempo de paz, só para vingar as mortes que eles haviam provocado em tempo de guerra. Acabou com a vida de 2 inocentes. E eu me tornei responsável pelo mal que ele fez. Essa culpa está recaindo sobre mim e estou sofrendo as consequências. Claro que você sabe o que deve fazer. De minha parte, não quero que ele morra de morte natural. Contudo, não desampare os filhos de Barzilai. Deixe que eles comam a sua mesa. No tempo em que eu estava fugindo do seu irmão Absalão, os filhos de Barzilai foram muito bons para mim. E não se esqueça de Simei. Ele, com toda a dureza, lançou maldição contra mim. No entanto, ao me encontrar com ele perto do rio Jordão, jurei no nome do Senhor que não mandaria matá-lo. Porém, você é um homem prudente. Sabe muito bem que ele não pode ficar sem castigo. Você sabe o que precisa fazer para que ele morra. Davi morreu e foi enterrado na cidade de Davi. Ele reinou sobre Israel durante 40 anos. Governou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Salomão ficou no lugar de Davi, e seu governo foi muito bem sucedido.
Pretensão e morte de Adonias. Depois da morte do rei Davi, Adonias foi visitar Batseba, a mãe de Salomão. Chegando à presença dela, ele se ajoelhou em sinal de respeito. Batseba perguntou: "Você vem nos visitar como amigo?" "Claro que sim. Vim apenas para lhe dizer uma coisa." "O quê?" "Diga. A senhora sabe perfeitamente que eu deveria ser o rei e não Salomão. Todos esperavam isso em Israel. No entanto, aconteceu tudo de modo bem diferente. Meu irmão se tornou rei porque essa era a vontade de Deus. Por tudo isso, vim lhe fazer um pedido, um só. Espero que a senhora me atenda." "O que você quer, Adonias?" "Peça ao rei Salomão que me dê Abisag, a sunamita, para ser minha mulher. Tenho certeza de que ele não deixará de atender um pedido seu." "Tudo bem. Vou falar com o rei Salomão." Então Batseba foi falar com o rei em favor de Adonias. O rei Salomão se levantou para receber sua mãe e se inclinou diante dela. Depois sentou-se em seu lugar e ordenou que trouxessem uma cadeira para Batseba. Então ela se sentou à sua direita e disse ao rei: "Meu filho, tenho um pequeno pedido para lhe fazer. Por favor, não me recuse. Pode dizer, seja o que for, não vou recusar." "Não vai mesmo?" "Eu já disse que não." "Por favor", disse ela, "dê Abisag em casamento a seu irmão Adonias." "Por que justamente a senhora me faz tal pedido? Peça então para ele também o reino. Afinal de contas, Adonias é meu irmão mais velho. E peça também para Joabe e o sacerdote Abiatar, que estão do lado dele." Nesse instante, o rei Salomão jurou pelo Deus Altíssimo: "Que o Senhor me castigue dobrado se eu não fizer Adonias pagar com a vida por me haver feito esse pedido. O Senhor Deus me colocou no lugar de meu pai Davi. Ele cumpriu a sua promessa. Entregou o reino de Israel a mim e meus descendentes. Já prometi e confirmo. Hoje mesmo Adonias vai morrer. Isso eu juro pelo Deus vivo." Então o rei enviou Benaia, que atacou Adonias e o matou. A expulsão do sacerdote Abiatar. Abiatar, o sacerdote, exercia grande influência naquele tempo. Estava convencido de que, sendo Adonias o filho mais velho do rei, deveria governar Israel no lugar do pai. Por isso defendia o irmão e inimigo de Salomão. O rei Salomão disse ao sacerdote Abiatar: "Vá morar nas suas terras, em Anatote. Você merece morrer. Só que não vou mandar matá-lo hoje, porque no tempo do meu pai você foi o responsável pela Arca da Aliança. E também porque você passou pelas mesmas aflições que ele enfrentou. Contudo, você não vai mais prestar serviço como sacerdote de Deus." Assim Deus cumpriu o que prometera fazer com os descendentes do sacerdote Eli, quando falou com Samuel.
Quando Joabe soube o que acontecera com Abiatar, ficou apavorado. Não dormia nem comia. Então fugiu para a tenda sagrada e ficou ali, segurando nas pontas do altar. Enquanto o rei Davi governava, Joabe esperou que Adonias fosse o sucessor de Davi, mas ele não apoiou Absalão. Contaram ao rei Salomão que Joabe estava aterrorizado e fugira para a tenda sagrada, indo se esconder na casa de Deus. Salomão enviou um mensageiro para saber por que Joabe fugira para o altar. Joabe respondeu: corri para o altar de Deus porque estou com medo. A qualquer hora o rei Salomão vai mandar alguém me matar. Então Salomão ordenou que Benaia fosse matar Joabe. O rei mandou você sair daí. Não saio. Eu quero morrer aqui. Então Benaia voltou e contou a Salomão o que Joabe respondera. Faça o que ele disse. Mate Joabe e o enterre. Assim nem eu nem os descendentes de Davi seremos culpados por aquilo que ele fez, mandando matar 2 homens inocentes. O Senhor Deus vai castigar Joabe pelos assassinatos cometidos sem o conhecimento do meu pai Davi. Sem meu pai saber, Joabe matou por traição 2 homens inocentes e muito melhores que ele: Abner, comandante do exército de Israel, e Amasa, comandante do exército de Judá. O castigo pela morte dos 2 homens vai cair sobre Joabe e também sobre seus descendentes. Mas o Senhor sempre dará prosperidade aos que governarem Israel depois de Davi. Então Benaia foi à tenda sagrada e matou Joabe. Ele foi enterrado em campo aberto, nas terras dele. Depois disso, o rei nomeou Benaia comandante do exército no lugar de Joabe, e também colocou o sacerdote Zadoque no lugar de Abiatar. Salomão ora pedindo sabedoria. Salomão aproximou-se do faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele trouxe a esposa para morar na cidade de Davi, até acabar de construir seu palácio, o templo e as muralhas ao redor de Jerusalém. Ainda não existia um templo construído especialmente para o Deus vivo e verdadeiro. Por isso o povo continuava a oferecer sacrifícios nos montes, em vários altares. Salomão amava o Senhor Deus e seguia com todo o coração os preceitos do seu pai Davi. Só que ainda oferecia sacrifícios nos santuários dos montes e queimava incenso. Então, certa vez, quando o rei foi oferecer sacrifícios no altar de Gibeão, o mais famoso de todos, Deus lhe apareceu em sonhos e lhe disse: Salomão, peça o que você quiser. Senhor, a vida inteira dedicaste um grande amor ao teu servo Davi, e ele retribuía, sendo bom, fiel e íntegro para contigo. Continuaste a demonstrar por ele um amor fiel e constante,
dando-lhe um filho que hoje governa em seu lugar. Sim, ó Deus, Tu consentiste que eu me tornasse rei no lugar do meu querido pai Davi. Embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Estou aqui, Senhor, no meio do Teu povo. Um povo tão numeroso quanto as estrelas do céu e as areias do mar, impossíveis de contar. Dá-me sabedoria, Senhor, para que eu governe Teu povo com justiça, discernindo entre o bem e o mal. Só assim poderei governar este povo tão grande. Salomão, já que você me pediu sabedoria para governar com justiça, em lugar de pedir vida longa, riqueza, a morte dos inimigos, eu lhe darei o que você deseja. Vou lhe dar sabedoria e inteligência como ninguém jamais teve, nem terá depois de você. E além do que você me pediu, vou lhe dar também o que não pediu. Durante sua vida inteira você vai ter riquezas, sabedoria e honra, mais do que qualquer outro rei que a terra já conheceu. E como seu pai Davi recomendou, se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, assim como ele fez, eu lhe darei uma vida longa. Quando Salomão acordou, compreendeu que Deus falara com ele no sonho. Depois disso foi para Jerusalém, ficou diante da Arca da Aliança e apresentou ofertas de paz e sacrifícios. Depois o rei ofereceu um grande banquete, no qual reuniu as autoridades. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como os grãos de areia na praia e as estrelas no céu. Todos comiam, bebiam e eram muito felizes. Do reino de Salomão faziam parte todas as nações que havia desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam impostos a Salomão e foram por ele dominados a vida inteira. O Senhor deu sabedoria a Salomão, um entendimento fora do comum e conhecimentos tão grandes que não podiam ser medidos. Salomão era o mais sábio dos homens do Oriente e do Egito. Reis do mundo inteiro, reconhecendo sua sabedoria, nas horas e situações mais difíceis, lhe pediam conselhos.
Não tenha inveja dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias de sua vida. Assim o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Escute, meu filho, seja sábio e pense muito na sua maneira de viver. Não ande com gente que bebe demais e nem com quem come demais, porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza, vestindo trapos. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito.